vamos falar do módulo de expedição do grid, fazendo algumas simulações com o coletor de dados, que é o equipamento mais indicado para trabalhar com esse tipo de solução. Então a gente está aqui com um equipamento de exemplo, que é esse modelo aqui, tá? Que ele é responsivo para o uso do sistema. Então como é que funciona esse sistema? A gente tem duas etiquetas impressas no volume. Geralmente o volume seria uma caixa fechada com o produto dentro, uma caixa de papelão, por exemplo, que a gente vai imprimir a etiqueta do lote de produção e a etiqueta da carga, onde na carga a gente vai ter a transportadora, que vai fazer a logística do produto, a entrega, e os pedidos que vão ser entregues. Então a gente vai incluir os pedidos nessa carga, e na etiqueta do lote de produção também vai ter normalmente os pedidos, aí com o produto, com os dados do cliente e entre outros. Então aqui a gente vai fazer algumas simulações para vocês entenderem como funciona esse sistema. Lembrando que no volume sempre vai ter as duas etiquetas e elas vão ser lidas uma e depois a outra, justamente para a gente ter um controle de entrega para a transportadora da maneira adequada, para não enviar, por exemplo, produtos de maneira errada para uma transportadora que não vai fazer a entrega daquele pedido, e ter um controle mais efetivo no sistema, até através do faturamento. Quando a gente for faturar a nota, o sistema ele vai verificar se o produto passou pela expedição. Então a gente vai fazer simulação de uma leitura de etiqueta errada e depois a etiqueta correta. Na leitura da etiqueta errada, a gente tem que ter a etiqueta de desbloqueio, que é uma etiqueta que fica colada normalmente ali perto da expedição da empresa, justamente quando a pessoa lê a etiqueta errada, ela poder desbloquear o sistema e começar a leitura novamente. Agora aqui então a gente vai fazer o processo de leitura das etiquetas, relembrando uma etiqueta errada, desbloqueando o erro e depois fazendo a leitura das etiquetas corretas, que são dois volumes de dois produtos iguais, dois roupeiros. Então aqui eu vou fazer a leitura do produto errado primeiro. Então ele vai aparecer aqui para mim, volume escaneado não pertencente ao pedido selecionado. Escaneie a etiqueta de desbloqueio para continuar. Então, lá na expedição da fábrica vai ter uma etiqueta de desbloqueio que vai ficar colada ali para sempre, porque ela é sempre a mesma, para a gente poder desbloquear e começar o processo de novo. Então aqui ele já me liberou novamente para mim fazer a leitura. Tenho dois roupeiros aqui com dois volumes. São dois volumes, mas como eu disse, são dois produtos iguais. Então agora eu vou fazer a leitura da etiqueta correta. Então vai aparecer aqui para mim, volume escaneado do produto código tal, volume 2, aguardando o produto de confirmação. Então eu vou fazer a leitura da segunda etiqueta, que seria o segundo volume, não tem problema, eu comecei a ler o segundo volume e depois eu vou ler o primeiro, não tem problema nenhum. Consegui fazer a leitura da primeira etiqueta, agora o sistema está aguardando para que eu faça a leitura do segundo volume. Então eu vou fazer a leitura do segundo volume aqui. Lembrando sempre aqui, pessoal, que essa etiqueta, a primeira que eu leio é a etiqueta da carga e a segunda é a etiqueta do lote de produção. Então aqui eu escaneei o primeiro volume, na verdade, né, o primeiro volume produzido, aguardando produto de confirmação, que vai aparecer no coletor aqui, ó, só para mostrar para vocês. Então eu vou estar lendo a segunda etiqueta agora. Sendo assim, a gente tem volumes do pedido concluídos, ou seja, a gente terminou de fazer o processo de leitura e o processo finalizou. Quando eu der OK aqui no coletor, vocês vão perceber que aí ele vai liberar novas cargas para leitura de outras transportadoras, a transportadora 1, 2, 3, 4, com outros pedidos, para continuar fazendo assim a leitura de novos produtos e embarcando eles dentro da transportadora. Nesse vídeo vamos falar algumas funcionalidades do módulo de expedição. Então a gente vai começar pela criação das cargas, onde a gente vai criar as cargas de acordo com as transportadoras e vai elencar aqui os pedidos para serem expedidos. Aqui eu estou com um exemplo de uma carga que eu já expedi um dos dois volumes desse cliente aqui. Então aqui eu tenho o pedido, eu tenho o cliente, a quantidade de volumes e a quantidade que já foi confirmada. Aqui nessa tela das cargas, a gente tem também a opção de atualizar o andamento da expedição, para ver aqui na barra do rodapé da tela como que está o andamento.
Aqui no botão de etiquetas a gente tem a opção de impressão das etiquetas. Aqui a gente tem a opção de marcar todas ou nenhuma. Aqui a gente pode escolher a impressora. Aqui tem umas outras funções como não imprimir logotipo, não imprimir o cliente, não imprimir a transportadora ou a cidade. E depois basta imprimir a etiqueta. Aqui a gente pode marcar para imprimir algum pedido específico, ou todos os itens do pedido, e aqui por pedido, né? Então aqui por produto do pedido e aqui por pedido inteiro. Aqui nos ajustes a gente consegue fazer algumas alterações da carga, como o pedido, a quantidade de volumes, a confirmada e a situação dele. Aqui no expedir pedido a gente pode expedir a carga toda ela de uma vez. E aqui tem a opção para bloquear a expedição ou liberar também. Então ele vai mudar também a situação ali da carga, vai mudar a quantidade confirmada, dependendo do botão que a gente utilizar. E aqui embaixo tem os totais de pedidos dentro da carga, o número de pedidos confirmados, volumes confirmados, e a quantidade total de volumes. Agora vamos falar da tela de expedição, que é a tela onde a gente consegue acessar, consultar e também fazer a leitura das etiquetas de expedição. Essa tela pode ser usada tanto para um leitor de código de barras convencional, para utilização num computador, ou também através de um coletor de dados que fica daí responsivo para a tela, para a gente conseguir trabalhar dentro de um coletor de dados, o que é o mais indicado. Então aqui a gente tem uma mensagem que é clique no botão ao lado para iniciar o processo de expedição. A gente vai iniciar. Aqui a gente vai ver as cargas que vão ser expedidas, com o código da carga, o nome da transportadora, a quantidade de volumes totais e a quantidade de volumes a confirmar. Aí a gente seleciona aqui ou tem a opção de voltar. Se a gente avançar, a gente vai enxergar os pedidos com os volumes. Todos os pedidos disponíveis com os volumes que vão ser carregados. Aqui a gente pode estar escolhendo o pedido que a gente vai expedir e depois a gente vai avançar o processo. Posso selecionar esse, por exemplo, que tem 2 roupeiros, ou então qualquer outro. Eu vou selecionar uma outra carga, que é uma que eu já tinha feito um processo de expedição, que é essa de número 15384, que tem 2 volumes. Então, eu vou estar selecionando ela para mostrar na prática, que eu vejo o pedido ou os pedidos que vão ser carregados, com os volumes e a quantidade de volumes confirmados. Então, aqui eu já tenho um dos roupeiros expedidos, que eu tinha 2 roupeiros nesses pedidos. Um deles já foi expedido, então eu vejo aqui na barrinha que metade do processo já foi feito, metade do processo de expedição. Então, por exemplo, se eu fizesse um outro BIP aqui, de um código de barras, ele escanearia o volume, identificaria o código do produto e o volume 1, que é o primeiro volume do pedido. Então, a gente vai precisar fazer a leitura da outra etiqueta. Aí, fazendo a leitura da outra etiqueta aqui no campo, ele vai reconhecer que todos os volumes do pedido foram confirmados e a carga vai, digamos assim, desaparecer dessa grade aqui que a gente consegue enxergar as cargas em aberto. Agora vamos falar da tela Etiquetas do lote, que faz parte do módulo de expedição, onde a gente vai selecionar o lote que a gente quer imprimir a etiqueta. Aqui eu vou pegar o último lote que eu tenho na lista. Então eu tenho 2 roupeiros, 1 a imprimir e 0 volumes a imprimir. Então eu posso aqui marcar ou desmarcar. Se eu tivesse diversos produtos aqui no lote, eu poderia marcar todos, para ele marcar todos para imprimir, ou nenhum, para não marcar nenhum. Então ele tem essa função aqui, ele tem a função de configuração da impressora, e ele tem a opção de imprimir as etiquetas selecionadas. Aqui eu posso trocar a impressora se eu quiser mandar em uma outra impressora e alterar a quantidade de etiquetas por arquivo. Depois de imprimir as etiquetas selecionadas, eu vou ter a opção de estar visualizando na impressora as etiquetas do lote para imprimir no volume.